Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas e junto com o professor Marcos do canal Marcos Aba Matemática continuamos o nosso estudo da química inorgânica. Este é o segundo vídeo de exercícios sobre a função ácido. Estão prontos? Então vamos lá! Para este primeiro exercício nós vamos escrever a equação de ionização total dos ácidos abaixo em solução aquosa, nomeando seu respectivo ânion. Muito bem! Vamos iniciar então com o ácido clorídrico. Ele vai sofrer uma reação de ionização, então ele vai estar em solução aquosa. Por que eu coloco as setinhas para os dois lados? Porque ao mesmo tempo que ele está formando novas moléculas, ele também está se dissociando. Ele vai formar aqui dois íons. Sempre vai ter o íon H+, mais quem está sobrando? O cloro. Mais o cloro. Se o hidrogênio é mais, o cloro é menos. Agora, qual é o nome de cada um deles? Esse cara aqui é um ácido que não tem oxigênio. Então, é o ácido. Quem é esse elemento? Cloro. Cló. Só que eu vou tirar o O e vou botar a terminação clorídrico. Se é o ácido clorídrico, qual é o nome desse íon aqui que ele forma? O seu ânion. Vamos lá para o nosso esqueminha. Ó, quando a terminação do nome é hídrico, o seu ânion vai ser eto. Então, esse é o ânion cloreto. Ok? Vamos para o próximo. Este cara aqui é o ácido brômico. Brômico. Que ele vai se dissociar em água e vai liberar. Sempre libera o hidrogênio mais BrO3 menos. Por que só um menos? Porque aqui é como se eu só tivesse um, tá? Ó, eu só tenho um aqui, ó. Então, na ligação do hidrogênio com esse ânion, então só tem um, tá? Um hidrogênio. Então, só tem umzinho aqui, que é só um que ele precisa para completar essa sua carga. Agora, qual é o nome desse carinha aqui? Olha só. Icoato. Então, ele é o bromato, tá? É o ânion bromato. H2SO4 também vai dissociar em água e vai formar quem? Hidrogênio mais SO4. Tá vendo esse 2 daqui, ó? Vem pra cá. Menos 2 ou 2 menos é a mesma coisa, tá? Então, ele tava aqui, ele vem aqui pra cima. Mas, quem é esse cara aqui? Como que eu vou saber para eu saber quem é este carinha aqui? Vamos procurar o nome desse aqui, tá? Bom, pessoal, o enxofre, ele tem uma família bem grande. Então, ele pode ser o H2SO5, que é o ácido persulfúrico, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o H2S2O3, que é o ácido tiosulfúrico, o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, o H2SO2, que é o hipossulfuroso, e o H2SN, que pode ser qualquer quantidade de átomos, O6, que é o ácido politiônico. Então, vocês percebem que aqui o NOx do oxigênio, ele vai diminuindo. Então, ele começa aqui no perico, ico, e aí ele começa a descer. Quando a gente vai fazer essa nomenclatura do H2SO3, normalmente a gente compara com o H2SO4. Se você olhar na tabela do NOx de 6 a 7, você vai para o perico. Só que o enxofre tem esse cara aqui acima dele ainda. Este é o perico e este é o ico, por isso este é o sulfúrico. E aí quando a gente vem para esse cara aqui, ele vai ter um NOx menor, então o NOx dele aqui é o 4 e ele vai ser o ácido sulfuroso,
Então, o H2SO3, ele é o ácido sulfuroso, tá? Então, não vai seguir a tabelinha em função dos NOx da tabelinha, tá? Esse cara aqui, ele tem uma família especial, a família dele é bem grande, então eles recebem essa nomenclatura um pouco diferente. Aí esse cara aqui, então, ele vai se dissociar em água e ele vai formar os íons H+, e o SO3, tá vendo esse 2 daqui? Vem pra cá como -2. Então, se ele é o sulfuroso, oso vem pra ito. Então, esse é o sulfito, ok? Ele não é, apesar do nome ser enxofre, não é enxofrito, tá? Porque esse sulfito vem do nome original dele. O enxofre é só uma tradução, tá bom? Agora vamos pro H3PO3. Gente, assim como o enxofre, o fósforo tem uma família bem grande. Então, ele vai ter o H3PO4, o H3PO3, o H3PO2, o HPO3, H4P2O7. Então, ele não... Para você fazer pela tabelinha do NOx, você vai errar, tá? Então, você tem que saber que ele tem uma família grande. E dentro dessa família, esse cara aqui, ó, é o ácido fosforoso. Quando ele está no meio aquoso, ele vai liberar somente 2 hidrogênios, porque um hidrogênio vai permanecer, tá? Então, aqui eu posso colocar -2 ou 2-. Aqui eu posso colocar só H+, ou eu posso colocar o 2 aqui na frente. 2 com 1 dá 3. Ou esse 2, que é o mesmo que indica que eu vou ter 2 hidrogênios ligando, também não tem problema. O ânion dele, vamos buscar lá na tabela. É o HPO3. HPO3 menos 2 é o fosfito, até porque se ele termina com oso, a terminação do ânion é ito. Então, esse aqui é o nosso fosfito, tá? Essas famílias, pessoal, você tem que ter uma tabelinha junto para você gravar quem são os caras que têm uma família totalmente diferente. Então, o enxofre e o fósforo são algumas dessas famílias que têm alguns nomes bem específicos, tá bom? Mais um exercício aqui para escrevermos a equação de ionização dos ácidos em solução aquosa, nomeando seu respectivo ânion. Então, vamos a eles. O primeiro ácido é o ácido iodídrico. Então, vamos lá. Hídrico, ele está me dizendo que não tem oxigênio. Então, o ácido começa com H, vem de iodo, é o HI. Então, em água, né, solução aquosa, vai formar H+, mais I menos. Qual que é o nome deste íon? Vamos para a tabela. Hídrico vai para eto. Então, esse é o iodeto. Bonitinho. Ácido perclórico. Então, eu já sei que eu vou começar com H. Perclórico. Então, eu sei que termina com oxigênio. E aqui eu tenho o cloro. Então, eu sei que são esses os elementos, mas eu ainda não sei exatamente quem. E aí, pessoal, a gente tem algumas tabelas periódicas, elas têm aqui a tabela de ânions e de cátions. Você também encontra essa tabela na internet, tem um monte de tabela de ânions e cátions. Quando você tem já essa tabela, então basta você achar quem vai ser o íon, tá? E aí você, pela tabela, você consegue montar mais fácil. Aqui, se a gente sabe que é o ico, que ele termina no ico, então eu sei que é ato. Então vai ser o íon perclorato. Se eu pegar pela tabela, eu tenho ele aqui, ó, o perclorato, ClO4-. Então, ClO4. Se é -1, é porque só tem um hidrogênio ligado a ele. Então, na dissociação, vai ficar H+, mais ClO4-. Isso aqui me indica que aqui eu tenho número 1,
tá? E aí fica mais fácil, esse é o íon perclorato. Mas se você não tem essa tabela, aí como que você faz? Aí você vai ter que montar eles, tá? Fazer o NOx de cada um para ver qual vai chegar no per e ico, com o NOx mais alto, tá bom? Fica um pouco mais chatinho de fazer, mas normalmente você tem para te acompanhar a tabelinha. E depois você vai decorando eles, tá? Nem se preocupe. Agora nós temos ácido sulfuroso. Então, ácido começa com H, oso eu sei que vai ter oxigênio, e sulfuroso, sulfuro vem do enxofre. Mas como eles estão organizados? Oso, pela tabela, eu sei que ele vai ter o ânion ito. Aí eu venho aqui nos ânions, ó. Eu vou procurar então o sulfito. Sulfito, SO3, 2 menos, SO3. Se eu tenho 2 menos aqui, ó, é porque eu tenho um 2 aqui embaixo. Então, ele vai formar aqui em água o H mais SO3 menos 2 ou 2 menos. Então, esse 2 é o 2 que vem para cá. Por isso que na hora de montar a fórmula, eu coloco esse 2 aqui. Posso colocar o índice 2 aqui, indicando esse 2, que é a mesma coisa, indica o número de átomos. Então, eu posso indicar o número de átomos aqui, posso indicar o número de átomos aqui. Não tem problema, tá? Só não esquece que esse 2 tem que estar aqui em cima também. Agora, o ácido antimônico. H, ico, vai ter O, e o antimônio é o SB. Então, vamos para lá. Antimônico, ico, então ele tem um íon chamado ato, terminado com ato, antimonato. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Aqui, ó, antimoniato, SbO4, 3 menos. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas, gente, essa tabela tá na internet, tá? É que essa aqui é a minha tabela periódica que tem os íons, então ficou pequenininho, mas tem na internet. Só procurar lá a tabelinha de ânions e cátions. Então, ele aqui são 4 oxigênios e ele é menos 3, então significa que eu tenho 3 hidrogênios. Então, quando ele vem em água, H+, SbO4 menos 3. Então, percebam que fazer essas soluções de dissociação, começando, quando ele te dá o nome, é mais fácil você começar pelo ânion dele. Começa pelo ânion, o ânion vai te dizer quantos hidrogênios eu preciso. Então, é uma forma mais fácil da gente começar a montar a fórmula e fazer a dissociação. É começando pelo ânion dele, tá? Então, no exercício anterior, a gente tinha que dar os nomes primeiro, agora a gente fez o inverso. Então, quando você tem o nome, normalmente é sempre mais fácil de fazer se você tem a tabelinha dos ânions e íons. Quando você não tem a tabela, fazer a partir da fórmula, aí é mais fácil. Agora, o ácido antimônico, H, ico, vai ter O, e o antimônio é o SB. Então, vamos para lá. Antimônico, ico, então ele tem um íon chamado ato, terminado com ato. Aqui, ó, antimoniato, SbO4, 3 menos. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas, gente, essa tabela tá na internet, tá? É que essa aqui é a minha tabela periódica que tem os íons, então ficou pequenininho, mas tem na internet. Só procurar lá a tabelinha de ânions e cátions. Então, ele aqui são 4 oxigênios e ele é menos 3, então significa que eu tenho 3 hidrogênios. Então, quando ele vem em água, H+, SbO4 menos 3. Então, percebam que fazer essas soluções de dissociação, começando, quando ele te dá o nome, é mais fácil você começar pelo ânion dele. Começa pelo ânion, o ânion vai te dizer quantos hidrogênios eu preciso. Então, é uma forma mais fácil da gente começar a montar a fórmula e fazer a dissociação. É começando pelo ânion dele, tá? Então, no exercício anterior, a gente tinha que dar os nomes primeiro, agora a gente fez o inverso.
Então, quando você tem o nome, normalmente é sempre mais fácil de fazer se você tem a tabelinha dos ânions e íons. Quando você não tem a tabela, fazer a partir da fórmula, aí é mais fácil. E agora o exercício nos pede para escrever as equações de ionização total e parcial para o ácido carbônico em solução aquosa, nomeando os seus respectivos ânions. Vamos lá, então. Então, esse aqui é o ácido carbônico, H2CO3. Então, na primeira ionização, ele vai liberar somente um hidrogênio. Então, vai ficar H+, mais HCO3 menos 1. Por que menos 1? Porque ele perdeu um hidrogênio, correto? O outro hidrogênio ficou. Ele tinha 2. Libera 1, então vem aqui o NOx do ânion, tá? Esse cara aqui, ele se chama, vamos olhar lá na tabelinha, ó, o nome dele é bem grande. Hidrogenocarbonato, HCO3-. Hidrogenocarbonato. Que ninguém invente de botar esse nome numa criança, né? Vamos agora para a segunda ionização. Na segunda ionização, a gente vai pegar agora esse cara aqui, que é o produto da primeira ionização. HCO3 menos 1, sempre vai ser em meio aquoso, então sempre vai ser em água. Vai liberar H+, mais quem sobrou? O CO3 menos 2, porque aqui é menos 1. Agora ele perdeu o seu segundo hidrogênio, então no final é o menos 2, tá? Essas reações em etapas, elas também podem ter sido feitas no exercício anterior, onde a gente tinha mais de um hidrogênio, tá? Você pode fazer essas em etapas. Então, na prática, o que a gente tem? Esse 2 que vem aqui para cima, né? E aqui o hidrogênio é sempre mais 1. Então, termina assim, com CO3, que é o carbonato, o CO3 menos 2, mais um hidrogênio. A ionização total é a soma desses dois. Ionização total. Então, aqui, quem sobrou? O H2CO3, esse cara aqui, ó, eu elimino com esse cara aqui, que eles estão do lado oposto da flechinha. Então, no total, eu tenho H2CO3 em água, sobrando 2 átomos de hidrogênio mais o carbonato, tá? Menos 2 ou 2 menos é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem a ionização em etapas e aqui a gente tem a ionização total. No exercício anterior, a gente só fez ionização total, não fizemos por etapas. Mas aqui depende do que o exercício está pedindo. Se ele quiser em etapas, aí as parciais, né? Aí você faz as parciais. Sempre o último produto vem aqui para frente para ser ionizado. E depois você soma todo mundo que sobrou, a ionização total, que é aquela que você pode fazer de primeira também. Aí depende. Tá bom, gente? Entendida aqui essa ionização por partes? Muito bem, pessoal. Então, terminamos aqui este vídeo sobre a ionização e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a nomenclatura, como dar o nome a esses ácidos. Tudo bem? Conto com vocês. Não esqueça de se inscrever nos canais. Até o próximo vídeo!